Provérbios. Sua inspiração, a relação entre Provérbios e o Senhor Jesus Cristo e as bênçãos aos obedientes. O livro de Provérbios é inspirado. Provérbios é um dos livros da Bíblia e, portanto, foi inspirado por Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A doutrina, o ensino, se refere àquilo que é certo, a repreensão, aquilo que não é certo, e a correção, como voltar ao que é certo. A educação na justiça se refere a como se manter dentro do que é certo. O livro de Provérbios cumpre esses 4 propósitos. Existem provérbios citados pelo mundo que contêm verdades, porém, com frequência se contradizem e não são divinamente inspirados. No entanto, o livro de Provérbios, nele não há contradição, mas são coerentes entre si e com o restante da Bíblia, e são divinamente inspirados. Agora, a relação entre Provérbios e Jesus Cristo. O livro de Provérbios e o Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 3. E ele é a nossa sabedoria, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Agora a leitura de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, diz assim: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E o tema principal do livro de Provérbios é a respeito da sabedoria. Mas diz assim então: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora a leitura de Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim: Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Até aqui. Agora uma citação do livro do comentário bíblico de Provérbios, de Hernandes Dias Lopes, na página 17. A respeito disso diz assim, abre aspas, em Provérbios, a sabedoria é mais do que um conceito, é uma pessoa. Não podemos deixar de ver Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, em Provérbios, especialmente em Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 31. Salomão descreve a sabedoria como eterna. A referência, Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 26. Criadora de todas as coisas, e a referência, Provérbios capítulo 8, versículo 27 ao 29. E amada de Deus, Provérbios capítulo 8, versículo 30, versículo 31. Fecha aspas. Agora, as bênçãos aos que obedecem, em Provérbios. Provérbios chama o homem a viver de um modo sábio e que agrada ao Criador. São bênçãos aos que obedecem. 1. Vivem mais. A referência, Provérbios capítulo 9, versículo 11. 2. Prosperam. A referência, Provérbios capítulo 2, versículo 20 e versículo 22. 3. Alegram-se. Provérbios capítulo 3, versículo 13 ao 18. 4. Experimentam a bondade de Deus nesse tempo. Referência, Provérbios capítulo 12, versículo 21. Já os tolos sofrem vergonha. Referência, Provérbios capítulo 3, versículo 35. E morte. A referência, Provérbios 10, capítulo 10, versículo 21.